Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com a Palavra. Tenho certeza que não será, já é uma bênção. E eu gostaria só de pedir para vocês, aqueles que não forem inscritos possam se inscrever, aqueles que gostarem possam, dar aquele joinha. Os que não gostarem também, por misericórdia, também possam, dar um joinha, que isso ajuda muito, é esse canal aí mais longe a prosseguir, e pedir para vocês compartilharem, esses vídeos, essas mensagens, que em nome de Jesus, como eu disse, já é uma bênção entre nós. Hoje eu gostaria de fazer diferente do que as outras vezes, sentindo no meu coração, eu sempre, eu e o Otoniel, nós oramos antes de começar os vídeos, mas hoje eu gostaria de orar com vocês, que vem no meu coração, porque, todos os dias são pessoas que acordam ansiosas, acordam tristes, e que possam fazer junto comigo essa oração. Gostaria de pedir, onde você estiver, se possível for, que vocês pudessem baixar suas frontes em reverência ao Senhor e que você pudesse, lá no fundo, lá no seu íntimo, conversando com o Senhor, com esse Espírito, que habita em nós, que possamos, atrair a atenção do Senhor para com nossas vidas. E tenho certeza que o nosso dia vai ser completamente diferente. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ô Pai querido e amado, eu só tenho a te glorificar, vos bendizer e te adorar, Pai. Por estar aqui hoje, Pai, é uma dádiva. Mas o amanhã, Pai, só renova nossos fôlegos, Senhor, nos abençoa. Só de estarmos aqui, Senhor, só temos a agradecer, pois temos a oportunidade, Pai, de fazermos tudo diferente. Principalmente fazer diferente naquilo que diz respeito a atrair a Tua atenção, Pai. Muito obrigado, Pai. Que as misericórdias do Senhor que se renova possam se renovar nesse dia, Pai. Que aqueles corações que estão contridos, Pai, cheios de angústia, de tristeza, que em nome de Jesus, Pai, só venha curar, só venha sarar, pois sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E o Senhor pode infinitamente mais fazer, Senhor, do que imaginamos, do que acreditamos. Pai, que essa palavra, Pai, que não é minha, mas do Senhor, possa penetrar, Senhor, os corações, que as pessoas possam entender o significado dela, e assim como eu, Otoniel e mais pessoas, Pai, vem entendendo, Senhor, um propósito, um chamado, assim pessoas também, Senhor, possam entender, Senhor, esse chamado também e possam colocar em prática e principalmente tomar uma decisão, Pai, de andar na Tua presença. Que não seja só, Pai, o Teu nome, uma palavra de fuga, quando passamos por necessidade, Pai, clamamos pelo Teu nome, mas que o Senhor seja convidado a compartilhar, a estar presente, Pai, nos momentos da qual conquistamos algo, da qual o Senhor nos presenteia, da qual somos agraciados com o Teu amor, pela Tua misericórdia que não somos merecidos, da qual não somos merecedores. Pai, que ao sair de nossas casas, ao amanhecer, Senhor, ao adormecer, possamos sempre estar na Tua presença, Senhor. Possamos atrair a Tua presença, que assim como Jó, Pai, foi capaz, Senhor, de ser presenteado com os vossos elogios, com o vosso amor, com a Tua alegria. Assim seja nós também nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tristeza caia por terra nessa manhã, a angústia caia por terra nessa manhã. Pai, que todos os sentimentos ruins dê espaço e sejam modificados por um sentimento de gratidão, de amor e de paz. Em nome de Jesus, assim te oro e te agradeço para todos de sempre. Amém. Antes de podermos falar, do primeiro versículo, do primeiro capítulo, eu gostaria, assim, para nós podermos entender ele melhor. Acho que já aconteceu comigo várias vezes, acho que com vocês também. Uma situação, às vezes você está no seu trabalho, ou às vezes em casa, com a esposa, que geralmente a esposa pede muito, amor, faz isso para mim, Senhor, ou amor, vai lá, arruma isso para mim. E muitas vezes nós vamos lá fazer e a mulher faz direito. Você está no seu trabalho, o patrão vai lá e fala, faz direito, mas faz perfeito.
Aí você chega uma hora e você vira assim, pode parar, perfeito só Deus. Não é assim que nós falamos? Que a perfeição é somente Deus? Então, assim, para você que amanhece nesse dia triste, desanimado, angustiado, desmotivado, não sabe para onde recorrer, a quem recorrer, não sabe, né, com quem procurar ajuda, eu tenho alguns motivos para que você possa se alegrar e saber que é um amor verdadeiro, um amor único, chama amor ágape, né, que esse amor é um amor sem condições, ele nos ama, né, incondicionalmente. Então, esse amor ágape, né, aceso dentro de nós, vem nos trazer, né, alegria, nos mostrar que há esperança sim, que há renovo sim, todos os dias. Então eu vou, em alguns versículos, eu vou tentar, né, passar para vocês essa esperança. Amém? E lá, se nós formos pegar lá em Gênesis, né, em Gênesis 1, 27, vai dizer assim, que Deus criou o homem à imagem os criou, homem e mulher os criou. Nesse versículo fala que Deus, né, nos criou a imagem e semelhança dele. Como eu disse anteriormente, que quando nós falamos assim, perfeito só Deus, então Deus criou o quê? A perfeição. Nós somos perfeitos aos olhos do Senhor, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Mas aí vai ter pessoas que vão virar que tá tão machucada, tá tão ferida, que vai virar e falar assim, Leandro, mas se nós somos imagem e semelhança do Senhor e somos perfeitos, como é que tem pessoas passando por dificuldade, pessoas que nasceram, mal nasceram, já estão passando, né, muitas pessoas nem abriram mais os olhos, pessoas que já nasceram, né, mal cresceram, já estão passando por enfermidades, que não são curáveis, né, pessoas que não falam mais. E aí eu vou dizer para você o seguinte, Deus criou, aqui nós falamos de Gênesis, o início da criação do Senhor. Quando Deus criou, Ele criou a perfeição, o homem perfeito. Só que assim como às vezes nós, nos dias de hoje, nós permitimos que o pecado venha sobre nós. Nós permitimos o pecado. Porque não é Deus falando conosco, faça isso errado, faça aquilo errado, modifica isso errado. Não é Deus falando. Isso somos nós tomando decisões erradas. Então o pecado vem sobre a perfeição e aí nos tirou essa dádiva de sermos perfeitos. Aliás, nos tomou? Não. Nós permitimos que não tivéssemos, em certas circunstâncias, a perfeição. Mas aos olhos do Senhor, nós continuamos com essa perfeição. Por que nós continuamos? Porque a qualquer momento nós podemos tomar a decisão. Deus é sabedoria, né? Ele é paciência, Ele não é ansioso como nós muitas vezes somos, por isso Ele pede, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Ele sabe esperar. Então, o que acontece? Se nós, em algum momento, nós soubermos tomar a decisão, o que vai acontecer? Nós voltamos àquela perfeição. Talvez você não, mas algumas coisas ainda erram. Amém, meu querido? Mas às vezes os erros que você vai ter, às vezes são erros para aprendizado. Então, assim, aos olhos de Deus nós somos perfeitos. Aquelas pessoas que estão passando por alguma situação, por alguma circunstância, foi de certa forma porque nós deixamos isso acontecer. Tá? Às vezes você fala assim, mas poxa, mas eu não sei o que eu fiz, né, para aquilo dar errado. Às vezes são coisas lá do passado, né, coisas lá de trás que vieram acontecer. Poxa, mas Deus é tão ruim assim, né, que desde da criação, né, quando Adão, Eva, comendo do fruto do pecado, que não podia, o pecado entrou. E assim continuou as pessoas, né, se sucumbindo a pecado pós-pecado. Muitas pessoas rejeitou o nome de Deus, assim se faz até hoje, recusando o nome do Pai. Então ainda o pecado continua. E às vezes, muitas dessas situações são frutos de pecado. Amém? Mas aí as pessoas falam assim, então acabou, a pessoa está lá, meu pai, meu avô, alguém teve uma decisão lá para trás errada, aí eu venho com essa enfermidade,
com essa angústia e vai ser para sempre. Para aqueles que pensam que tudo termina aqui, sim. Para todos aqueles que terminam, eu vou viver essa vida assim, é única, é o que eu tenho para viver. Sim. Mas para aqueles que entendem que há uma eternidade, nós estamos aqui sim para cumprir um propósito. E ao cumprirmos um propósito, nós vamos viver uma vida eterna ao lado do Pai. Aí não. Porque lá diz que nós vamos ter um corpo glorificado. Então nesse corpo glorificado não haverá dor, não haverá fome, não haverá tristeza. Olha que maravilhoso. Então todas essas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer algo certo, ou de tomar decisões, porque até mesmo estavam no estado vegetativo, ou passar por algumas situações, essas pessoas vão sim, eu creio, tá? Porque quando a mãe ora por um filho, um pai ora por um filho, o Senhor aceita essas orações de forma tão grandiosa que se você tem um filho seu que está passando por essa situação, ore para o seu filho, que peça, Senhor, cure ele. E o Senhor tem poder para isso. Deus ressuscitou os mortos. Deus curou, o que era cego. Deus fez tantas maravilhas, por que não pode curar o seu filho? Mas se porventura não curar, saiba que o seu filho ou sua filha, ou um pai, ou uma mãe, é um instrumento nesse mundo. Quantas pessoas, às vezes, por ver a dificuldade de alguns, tomam decisões. Eu quero tomar uma decisão porque eu tenho aqui, está tudo bem comigo e eu estou aqui reclamando, não vou reclamar mais. Vendo a situação daquele, eu vou tomar uma decisão de fazer minha vida se tornar uma vida melhor. Amém? Agora, se porventura você ainda se sentir angustiado pela situação, ora a Deus e fala, Senhor, eu creio que em breve meu filho, minha filha, quando for chamado, eles estão num lugar muito melhor, onde eles poderão usufruir daquilo que de repente eles não puderam usufruir aqui. E quando esse tempo não chega, tire deles a dor, tire deles o sofrimento, e que eles possam viver o melhor na presença do Senhor. Amém? Então, voltando lá, Deus criou a imagem e semelhança dele. Então, nós somos perfeitos, olha que maravilhoso. O Senhor tirou tempo para poder criar a perfeição. Isso é maravilhoso demais. Então, que possamos com essa perfeição até a presença de Deus e fazer coisas ainda maiores. Tá bom? E uma outra coisa que eu quero puxar desse versículo. O Senhor criou. A partir do momento que o Senhor criou, nós somos criações de Deus. Vou falar algo aqui que talvez para alguns vai ser meio chocante, porque não foi isso que o pai e a mãe ensinou. A nossa cultura religiosa não nos ensinou. Todo mundo tem aquela ideia que nós somos filhos de Deus, Deus é nosso pai. Então, a palavra de Deus diz que Deus nos criou, nós somos criação, criaturas de Deus. Nós não temos a filiação do Senhor. Parece ser meio chocante, mas meio complicado de se entender, porque foi isso que falaram para nós a vida inteira. Mas é isso que a palavra vai dizer. Em várias situações, se vocês depois quiserem, eu trago bem explicadinho para que todos possam entender. E aí nós vamos lá, se nós pararmos e pegarmos lá em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falamos de eternidade, falei agora há pouco. E que aquele que nele crê terá a vida eterna. Isso é uma garantia de Deus. Mas você entendeu que aqui fala assim, que deu seu Filho unigênito. Se você for pesquisar o que é Filho unigênito, tem um Google à disposição, hoje em dia, e vai falar que Filho unigênito é Filho único gerado. Então, Jesus é o único Filho de Deus, gerado, criado, feito por Deus, gerado de Deus, vindo de Deus. Jesus. Nós fomos criação. Se nós pegarmos em Gênesis, vamos ver como nós fomos criados. Agora Jesus não. É Deus. Pedacinho de Deus, veio de dentro de Deus. Amém? Aí, mas você falou assim, mas agora então ficou complicado. Só Jesus é filho de Deus, nós não somos filhos de Deus.
Nós não podemos ser filhos de Deus? Sim, podemos ser sim. Deus fala que aquele que, Jesus fala, aquele que nascer de novo, que for batizado pelas águas e batizado pelo Espírito, esse se torna filho de Deus. Porque é uma decisão. Deus é tão maravilhoso conosco que Ele nos faz tomar uma decisão. Eu quero Deus como meu Pai. Porque até então você fala, meu Criador. Agora você fala, eu quero que Deus seja o meu Pai. Só que para isso você tem que tomar uma decisão de passar pelas águas. Jesus chegou um momento que até mesmo Ele, já sabendo que Ele era Deus vivo na terra, Ele foi lá e fez tudo. Ele passou, João Batista foi lá, batizou ele, e aí depois vem a pomba branca e o batizou. O Espírito Santo veio sobre ele. E assim o Espírito Santo também vem sobre nós. E somos batizados pelo fogo do Espírito. E somos também batizados pelas águas, da qual nós cancelamos. Por isso que às vezes causa muito conflito. Uma criança, meu filho já foi batizado. Esse agora é um batizado de arrependimento. Lógico que Jesus fez tudo simbolicamente para nos trazer, para nos mostrar, porque Ele é Deus, Ele é o pão vivo que veio dos céus. Então, Jesus já não teve, na Bíblia não acusa um só pecado, não tem uma só acusação contra Jesus, não tem nada de errado contra Jesus, Mas nós hoje temos que nos arrepender, nascer de novo. Não é vir do ventre da sua mãe, mas nascer de novo. Então nós temos que crer nisso, E aí você fala assim, mas não, mas eu já nasci, Eu vou nascer de novo. Sim, você nasce de novo. E aí nós pegamos lá em Isaías, Não. Aí nós vamos fazer o seguinte, aí nós vamos pegar e vamos em Romanos 8,14, que vai dizer assim, para nós entendermos melhor a questão do Espírito. Quando nós passamos pelas águas, nós somos batizados pelas águas, depois nós somos batizados pelo Espírito. Quando nós somos batizados pelo Espírito, nós viramos filhos de Deus através de adoção. E diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adotam como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Então nós somos adotados. A partir do momento que nós tomamos atitude com Deus, nós passamos a ser adotados por Deus como filho. Você, poxa, mas é muito pouco ser adotado, nós somos filhos adotivos de Deus? Somos, porque nós éramos criações de Deus, agora nós tomamos atitudes de receber o Senhor como Pai, nós estamos, Senhor, seja o meu Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós clamamos o Senhor para ser nosso Pai. Então agora nós passamos a ser filhos dele. Se nós crermos que Jesus é nosso único, suficiente Salvador. Somos filhos de Deus. Mas é muito pouco ser adotado, adotivo. Meus irmãos, eu vou contar uma situação, mas para isso antes, eu queria refletir com vocês. Muitas pessoas hoje em dia, assim como eu, nós somos fruto de uma ação. Meu pai um dia, ele e minha mãe, fomos ter a intimidade deles, e dessa intimidade eles minha mãe vira para o meu pai e fala, Ronaldo, eu estou grávida. Você entende que aí não teve um planejamento? Não foi, hoje eu entendo, eu tenho certeza o quanto meu pai me ama, minha mãe me ama, o quanto eu sou amado, mas não teve um planejamento. Não teve a circunstância assim, eu quero ter um filho, eu vou lá e vamos nos unir. Sei que tem muitas pessoas que planejam os filhos, assim como eu e minha esposa, eu e Isadora, eu falei que minha esposa falou comigo, Leandro, eu quero ter um filho. E aí eu falei assim, eu também quero, então vamos ter um filho.
Mas em muitas situações, o filho, o homem e a mulher, né, toma a decisão de se unir e aí vem um filho. Entenda que nós viemos, ó, estou aqui, certo? Viemos. E foi diferente. Há 18 anos atrás, eu cheguei em casa e havia um serzinho pequenininho dentro da minha casa, com 5 dias de vida. E aí eu disse para minha mãe, falei, mãe, o que a senhora fez? Aí eu não vou entrar em detalhes, mas a minha mãe viu e falou assim, meu filho, foi uma situação que aconteceu, eu quis muito trazer ela para morar conosco, para ficar conosco. Eu vou adotar ela. E nós abraçamos essa causa juntos. A minha família abraçou essa causa junto. Nós aceitamos esse propósito em nossas vidas. Hoje ela tem 18 anos. O nome dela é Isabel. Mas ela adora ser chamada, ela gosta muito de ser chamada de Vitória. Ela é uma bênção entre nós. Totalmente assim, ligado 220. E eu digo que o negócio é tão maravilhoso, tão precioso, porque eu vim a esse mundo por uma atitude do meu pai e da minha mãe, né, da qual sei que eles me amam muito. Mas a Vitória, quando ela veio, né, ela primeiro, olha, é tão maravilhoso que foram vários sentimentos. Não foi um sentimento, por exemplo, no meu caso, seria um sentimento de irmão, porque minha mãe está adotando ela. Não, eu tive primeiro um sentimento de pai. Minha irmã teve um sentimento dela de mãe também, por ela, porque nós pegamos ela, a minha mãe criou, eu criei, a minha irmã também criou, na época também tinha o nosso padrasto também criou, nós dedicamos a criação dela. Então, ela passou a ser desejada entre nós. Então, quando essa questão, a palavra adoção, é como você toma a decisão de pegar algo, alguém, trazer para você e adotar. Então tem que ter muito amor para essa decisão ser tomada. Talvez minha mãe e meu pai não teve amor lá atrás para ter o ato. Não é necessário às vezes você ter amor, sim, na minha condição de cristão, sim, eu com a minha esposa teve amor, né? Eu amei minha esposa para poder ter a minha filha, amo a minha esposa. Mas às vezes, em muitos relacionamentos, as pessoas só têm uma intimidade um com o outro e vem um filho. Então, necessariamente, muitos não precisam de ter um amor. Mas para você adotar alguém, você precisa de ter amor. Você precisa de amar aquela situação, de amar aquele propósito. E hoje nós temos um fruto desse propósito. Está aí maravilhosa, andando nos caminhos do Senhor. Toma uma decisão, ela vai casar por agora. Vai ter a oportunidade também de amar os filhos dela, o esposo dela, que porventura for vir, né? Que seja 1, 2, 3, o que eles imaginarem. Mas tá vendo como é precioso, como é maravilhoso essa questão da adoção? Então eu não fico com essa questão, falo assim, poxa, então eu sou filho de Deus só por adoção? Amém. Glória a Deus que eu tive a oportunidade de chamar ele para ser meu pai e ele me aceita como filho de braços abertos. E hoje eu chamo ele de pai, com muito amor e carinho. Não é só um jargão de pai, tô desesperado. Não, hoje eu chamo ele de papai, de pai, por amor, por decisão. Amém? Então Deus te ama e a partir do momento que você ama Deus de volta, há mudanças na sua vida. Tudo toma outra direção. E essa direção é perfeita, é maravilhosa porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Então, esse é mais um motivo para você se alegrar no dia de hoje. E ainda vou mais profundo. Sabia que você é mais precioso do que um ouro puro? Para Deus, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quando nós falamos lá em Isaías 13:12, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro. Eu farei o homem mais precioso do que o ouro de Ofir. Então olha como é que Deus é maravilhoso. Se ele passa a ser mais
puro do que o ouro. Hoje falo de pedra preciosa, na mesma hora que vem na cabeça, ouro. É ouro. E você é mais precioso do que o ouro. Então, se hoje você está se sentindo nada, ou imagina que você é comparado ao ouro mais puro. Você tem a essência de Deus dentro de você. Você tem o amor de Deus morando dentro de você. Você é perfeito. Deus te criou perfeito, a imagem e semelhança dele. E agora Deus fala que você é mais precioso do que ouro. Olha que maravilhoso. Então você não tem nenhum direito mais hoje de se sentir fracassado, de se sentir triste. É ouro que você é comparado. E não é qualquer ouro, é ouro puro. Amém? E para que isso tudo possa acontecer de uma forma tão maravilhosa dentro de nós, se você falar em João 8,32, vai dizer assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E aonde está essa palavra? Onde que está essa verdade? Está aqui dentro. Tem muito amor aqui dentro, tem muita dedicação. Homens foram perseguidos para que essa palavra, para que esse amor fosse construído. Muitas pessoas perderam suas vidas para que esse amor fosse construído. Muita coisa aconteceu para que hoje eu, você, estivesse aqui. Para que eu pudesse falar do amor de Deus, muitas pessoas lá atrás sofreram para que eu pudesse falar do amor de Deus. Então que você possa tomar posse desse amor, ao invés de se sentir triste, desconfortado, se sentir angustiado. Entenda que você é filho. Se você tomar a decisão, fala com o Senhor, fala: eu quero ser batizado, eu quero que o Espírito venha sobre mim, que aqueça o meu frio coração, que eu pare de ter lágrimas de tristeza, dando espaço a lágrimas de amor, de carinho, de cuidado, e tudo se fará novo. Amém? Me despeço de vocês mais uma vez, essa manhã, que para mim também é manhã, né? Vou tomar um café, mas talvez para você seja um café da tarde, talvez à noite você esteja tomando um café, ouvindo essa palavra. O que importa é que nós possamos tirar um tempo para Deus. E o momento que você estiver vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, o momento aquela pessoa que você compartilhar essa mensagem estiver ouvindo-a, e de repente, se for possível, tomando um café, que ela não pense que está tomando sozinho. Porque se ela decidir tomar um café com ele, esse café será muito mais saboroso, muito mais amado. Amém? Tenhamos um ótimo café com a palavra. Em nome de Jesus. Amém.